Olá, alunos, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desta feita nós vamos fazer um vídeo de orientação para o termo 3 do ensino fundamental, ok? Se você julgar isso importante para você, então se inscreva no canal, curta, compartilhe se quiser, tá bom? E não deixe de fazer seus comentários. Termo 3, ensino fundamental, unidade 1. Sentidos dentro e fora dos textos. Página 9 a página 20. Nesta unidade você vai estudar em atividades de leitura e análise de textos de diferentes gêneros, os conceitos de coerência e coesão textuais também. Então observe que requer muitas leituras agora nessa temática aí na unidade 1, ok? Verá como os sentidos de um texto se constroem dentro e fora dele, na relação entre autor e leitor, e como isso é importante tanto para escrever como para ler. Além disso, conhecerá diferentes estratégias que os autores utilizam para costurar as ideias em seu texto, amarrando um termo a outro e estabelecendo relações entre um trecho e os seguintes. É o que trabalharemos, na unidade 1. Ler os conceitos e fazer os exercícios é imprescindível para a aquisição desse conhecimento. Os articuladores textuais têm papéis fundamentais a desempenharem, os chamados conectivos, que são as conjunções, as preposições e outros. Olha lá, retomada desse assunto novamente agora no termo 3. Por quê? Porque os textos não são soltos. Qual que é o papel das conjunções? As conjunções, elas ligam frases, orações e períodos. Isso elas devem fazer adequadamente, cada conjunção, cada tipo de conjunção, dentro do seu quadrado, dando sentido à narrativa, para que seja compreendida pelo leitor. Esse é o norte desta temática aí. Tema 1. Interação com o autor e o texto. O conceito de coerência. Página 9 a 20. Você vai estudar o que é coerência para perceber a estreita relação que há entre esse conceito e a interpretação dos textos. Nesse aspecto, falamos de frases, orações, períodos, que se complementam num encadeamento lógico, dando sentido ao texto. Quando se fala em coerência, é possível que a primeira ideia que venha à mente seja a de ligação, nexo, lógica ou harmonia entre fatos, situações ou ideias. Tema 2. Interação entre as partes do texto. O conceito agora de coesão. Página 22 a 37. Agora é o momento de ver como se dá o encadeamento, a amarração, a costura e a estruturação dos termos que compõem o texto, a coesão textual. Aprofundando seus conhecimentos, você verá que a coesão está relacionada aos conectivos. Termos que ligam outros termos dentro da oração, frase, períodos, conjunções, preposições, advérbios, verbos de ligação e etc. Se estes elementos não forem colocados adequadamente na frase, podem gerar confusão de entendimento no texto ou perder o sentido da mensagem que se pretendera transmitir. Enquanto a coerência encadeia as frases, orações e períodos, dando sentido ao texto, a coesão conecta termos, frases, orações e períodos. Ok? Então, veja aí que você tem muito trabalho a fazer com essa temática, com essas duas temáticas da unidade 1. Unidade 2. Fio de histórias. Nesta unidade, retomando os contos por meio das leituras e interpretação, agora você vai conhecer também o mini-conto, um tipo de narrativa que passou a ser produzida a partir dos anos de 1960 e que tenta, com poucas palavras, atingir o máximo de expressividade e provocar grande impacto no leitor. Tema 1, contos orais e contos escritos, página 39 a 53. Nessa temática, a reflexão é sobre a diferença entre contar uma história oralmente e contá-la por escrito. Aprofundando os conhecimentos na esfera literária, o conto, um gênero bastante versátil, contos orais e contos escritos, mini-contos, ler, interpretar, analisar suas características
é o seu norte nesse estudo. A leitura desses contos é imprescindível para sua compreensão quanto a este gênero literário. Faça os exercícios, responda todas as questões e não esqueça de fazer a checagem, o que você acertou, o que você errou, o que você se aproximou da resposta, ok? Isso é muito importante para ir organizando e administrando o que você está aprendendo. Tema 2, Contos Inovadores, páginas 55 a 63. Aprofundando seus conhecimentos nesta temática, o aluno verá outra característica dos contos. Embora os contos sejam narrativas curtas, comparados a outros gêneros literários, os contos inovadores têm uma característica ainda mais peculiar. Os curtos, curtíssimos, são narrativas ficcionais concisas que às vezes dispensam o narrador, não fornecem características dos poucos personagens que tem. São os mini-contos que, por sua condensação, se bem condensado, podem produzir enorme impacto no leitor. Dalton Trevisan, autor do texto que você lerá, né, é considerado um dos precursores dos mini-contos no Brasil. Leia-os e faça os exercícios. Unidade 3. Cartas. Seus autores e seus leitores. Página 65. Nesta unidade você vai ler e analisar cartas pessoais de reclamação e de solicitação, além de observar características, modelos e estilos dessas correspondências, bem como seu valor histórico, literário e utilitário. Tema 1. Todas as cartas. Páginas 65 a 76. O aluno irá estudar as cartas e seus autores, verá também que este gênero remonta ao século III a.C. e teve sua origem na Grécia Antiga. Onde teve sua origem? Na Grécia Antiga. Em pleno século XXI, elas recheiam as caixinhas de correios das mais variadas delas. Analisar suas características e finalidades e suas peculiaridades é o que você vai fazer dentro dessa temática de estudo, ok? Sua estrutura, bem como os elementos que a compõem. Bons estudos. Tema 2. Cartas que circulam em espaços públicos, páginas 78 a 92. Reclamar, reivindicar, fazer um pedido, um agradecimento, oferecer um serviço, etc. São atos relacionados à vida em sociedade, à realidade cotidiana e que fazem muito uso das cartas, ok? Diferentemente das cartas pessoais, as cartas que circulam em espaços públicos têm formas mais ou menos fixas de organização e exigem o uso de uma linguagem mais formal. Na verdade, ela tem toda uma estrutura que, se você fugir daquela estrutura, talvez a sua carta não seja lida, tá certo? Ou não seja aceita. Então, existe um corpo do texto, como deve ser escrito. Então, observe tudo isso nessa temática. É extremamente importante, né? Para atingir objetivos definidos, quem as escreve deve elaborar um texto correto, claro e conciso, a fim de evitar diferentes interpretações dos leitores. Aprofundando os conhecimentos desse gênero textual, você vai conhecer mais da circulação delas nos espaços públicos, as siglas e os significados que nelas aparecem, para entender as convenções. Olha de novo a palavra convenção, né? Para entender para atender às convenções da escrita dentro de um determinado contexto. Então, observe isso que eu acabei de falar. Falei anteriormente, né? Você precisa observar a estrutura, a organização, como ela deve... Isso são as convenções. Se convencionou que essa carta determinada que você está escrevendo, uma carta de solicitação, um ofício, ela tem uma determinada característica. E se você não fizer uso daquela estrutura, sua carta não será aceita. Você vai precisar voltar outro dia. Olha o transtorno. Por isso que é importante que você tenha esse conhecimento. Tá? Irá analisar para entender como a comunicação se constrói nesse universo corporativo das mensagens. Unidade 4. O mundo em dicionários e enciclopédias, página 93. Nesta unidade você vai aprender mais sobre o uso de dicionários e de enciclopédias, que são obras
utilizados para pesquisar palavras, assuntos ou temas que tenham algum interesse. Vai ler e analisar verbetes, que é o gênero textual presente nesses livros, né, que você vai estudar, e descobrir quanta informação pode ser retirada deles. Também estudará verbetes que podem ser acessados pela internet, tecnologia que renovou o gênero e enriqueceu o modo de fazer pesquisas. Tema 1. Pesquisas dentro e fora da escola, página 93 a página 100. Em um mundo globalizado e conectado, você vai estudar o universo da pesquisa, embora o Sistema Mundial de Computadores tenha revolucionado o mundo. Conhecer os métodos tradicionais de pesquisa ainda é muito válido nos dias atuais. Os dicionários e enciclopédias, embora eles estejam hoje no universo virtual. Tema 2, dicionário, o pai dos sabidos. Ok? Talvez você tenha escutado outra coisa, mas pai dos sabidos. Página 102 a 111. Você vai observar como os dicionários são organizados e como proceder para entender as informações que aparecem nos verbetes. Olha só que interessante, né? Dicionário pai dos sabidos. Fizeram um trocadilho aqui com algumas termos pejorativos que se usa aí fora. Mas não é melhor você pesquisar e escrever corretamente ou responder a determinado assunto corretamente do que você não fazer a pesquisa e fazer errado a coisa? Muito melhor. Então a pesquisa ela nunca deve ser levada como uma afronta, um fracassado que não sabe nada e precisa pesquisar. Não, nós precisamos pesquisar sim. A pesquisa é importante. Para quê? Para que não se cometam erros. Certo? Tema 3. Enciclopédias. Página 113 a 123. Você sabia? Antes da existência da internet, as enciclopédias impressas faziam o mesmo papel dos sites de busca dos tempos atuais. Elas eram a mais completa fonte para que o leitor fizesse pesquisa sobre os mais variados assuntos, sendo o melhor ponto de partida para chegar a outras fontes. Você vai perceber que a enciclopédia ela vai ter mais informações, né, sobre determinado assunto que você está pesquisando. Se você vê o dicionário, ele vai ter lá a informação bem resumida. Mas a enciclopédia, ela costuma ampliar mais aquele assunto, ok? Ele vai te dar o básico, o objetivo que o dicionário te dá e mais algumas informações. Praticamente aí essa diferença entre dicionário e enciclopédias. Unidade 5. O que fazem os poetas com as palavras? Página 125 a 140. Nessa unidade você vai mergulhar no universo da poesia. Aprenderá a ler e a interpretar textos poéticos criados cuidadosamente para provocar reflexão, encantamento e emoção. Vai estudar também quais são os recursos textuais que os poetas utilizam para expressar em poemas o que o palavreado usado no dia a dia não consegue expressar ou alcançar, né? Veja bem, o que são esses recursos textuais? É importante você refletir um pouco, né? Na verdade, esses recursos são figuras de linguagens, figuras de estilo, né? A forma como o poeta vai fazer essa construção, né, no diálogo poeta, ok? Para que isso atraia a atenção de quem lê, para que isso mexa com a emoção do leitor. É importante você dar uma atenção especial nessa temática da unidade 5. Tema 1. Onde está a poesia? Página 125 a 140. Nesse tema você vai observar que a poesia é algo que não se encontra apenas em textos escritos. Ela pode ser encontrada em pinturas, na arte, na dança, na música. Pode estar em todos os lugares, dependendo do modo como as coisas do mundo são observadas. Quando a poesia se manifesta em um texto escrito, em versos, tem-se o poema, resultado do
trabalho do poeta. Você vai ler poemas, interpretá-los, senti-los, a fim de conhecer um pouco mais sobre o ofício dos poetas. Nesta unidade, você irá perceber como o poeta faz uso da palavra, olha lá, com estilo, para expressar seus sentimentos e sua visão do objeto em apreço. Você irá aprender que a poesia está em qualquer lugar, esperando para ser notada pelo poeta. Tema 2. Os segredos dos poetas, páginas 141 a 152. Existem inúmeros recursos que os poetas utilizam para criar poesias em seus textos. Você estudou alguns que se relacionam diretamente com a musicalidade dos poemas. Agora vai saber mais sobre os procedimentos que transformam palavras de uso comum em linguagem figurada. Como uma obra de arte, a poesia carrega consigo também o toque poético, os versos, estrofes, a rima, o ritmo, etc. São elementos essenciais para o bem-fazer poético. Neste tema você irá descobrir como os poetas manipulam as letras, as palavras, usam e abusam das palavras cheias e carregadas de sentimentos e conotações para enriquecer a sua arte expressa na poesia. Quando a gente fala de conotação, voltamos lá em alguns momentos que você já estudou, né? O significado de conotação e denotação. Quando falamos de conotação, falamos do sentido figurado. Não que seja aquele significado real, objetivo, mas o sentido figurado do objeto que está se analisando, que está se apreciando. Esta foi mais uma orientação de estudos, desta feita aí o termo 3 do ensino fundamental. Faça os exercícios, responda as questões e não esqueça de fazer a checagem, ok? No final de cada temática, vai checar se você acertou, se você se aproximou da resposta e assim dê prosseguimento aos seus estudos. Até a próxima, bons estudos!